Olá pessoal da Central! O segundo episódio de Death Valley foi exibido essa semana e com ele chegamos na metade da última história de Double Feature, a 10ª temporada de American Horror Story, que já está em seu 8º episódio. Diferente da primeira metade, que teve o foco naquela pílula e nos pálidos, aqui o foco são nos alienígenas. Se você já assiste toda semana os resumos que eu faço aqui, você já sabe onde assistir a série, quem eu sou, então vamos parar de enrolação e já vamos começar porque esse episódio foi muito revelador. Meus amores, eu não vou seguir a ordem de acontecimentos do episódio porque eu vou preferir contar em ordem cronológica para vocês, tá? Então vamos começar por 54, quando vemos a reunião lá da mãe do time com o presidente e vários outros engravatados. A gente vê que a Maria WandaVision, que está possuída pelos aliens, cedeu uma tecnologia alienígena que triplica o poder da nossa energia atual. E esse upgrade aí é feito por filamentos que usam a luz para conduzir as informações. E uma tecnologia tão eficaz assim não sairia barato, né? Os alienígenas então propõem que eles precisam abduzir pessoas para criar um híbrido entre seres humanos e os aliens, para eles conseguirem habitar aqui a Terra, pois eles não podem vir morar aqui logo de uma vez, porque o nosso planeta é muito inabitável para eles, pois é cheio de vírus e bactérias que prejudicam a vivência deles aqui. E no caso, como esse novo ser seria metade humano, ele teria as condições de viver junto com a gente. A Maria WandaVision então fala para eles decidirem isso logo, porque deu errado com a última cobaia que eles tinham, que era a Amelia Earhart, que acompanhamos no último episódio. Há uma certa resistência entre alguns engravatados ali na mesa, só que o presidente decide aceitar o acordo depois que a Maria WandaVision usa aquele poderzinho lá da mão para explodir algumas cabeças. E após os aliens conseguirem o que eles queriam, eles autodestroem a Maria, coitada. Provavelmente foi isso que aconteceu com o time também no último episódio e não vimos isso. E após ela se autodestruir, um engravatado pergunta pro presidente de que cobaia esses aliens estavam falando. Aí o presidente fala que foi a Amélia que teve um bebê, e esse bebê matou todo mundo na sala, inclusive a mãe dele. E esse bebê aí, meio alien, meio humano, foi morto pelo próprio presidente. Após isso, temos um salto de épocas e vamos para 63, quando Dwight Eisenhower já não é mais o presidente, e o presidente da vez é John Kennedy, o famoso e injustiçado. Com isso, o Dwight se sente na obrigação de contar sobre esse acordo aí para o novo presidente, né? Só que um amigo do Dwight, o Dick, ele não é muito fã do John por ele ser democrata, enquanto o Dick e o Dwight serem republicanos. Então o Dick fala para não contar porque provavelmente o John Kennedy iria espalhar isso aí e queria ficar muito pior para eles. Só que Dwight decidiu não ouvir e se sentiu na obrigação de ir lá contar, e é isso que ele faz junto de Dick, que vão lá e mostram todos os documentos confidenciais e tudo, e o John Kennedy fica em choque com tudo que viu. E fala que já ouviu boato sobre isso, só que na verdade ele achava que fosse uma pegadinha para ninguém se candidatar à nova presidência. Dwight então, para acalmar os nervos do John Kennedy, falou para ele que só aceitou esse acordo pois seria muito benéfico, pois o que eram 5.000 vidas abduzidas para 190 milhões de americanos protegidos, fora a nova tecnologia que os aliens iriam dar para eles. Após essa conversa, vemos John Kennedy deitado em uma cama ao lado de ninguém mais ninguém menos que a diva Marilyn Monroe. Eles estão conversando sobre essa conspiração aí dos aliens que envolvia o governo e a CIA. A Marilyn diz pro John que já sabia que algo assim provavelmente acontecia nos bastidores do governo, pois ela já teve experiências com alienígenas quando era pequena. E ela também diz pro John que ele sabe o que tem que fazer e que o povo americano adoraria saber a verdade sobre isso. Então ele decide que vai tornar isso público. Só que essa informação aí rapidinho chega nos ouvidos do Dick, que liga pro Dwight no meio da noite e dá um sermão nele falando que ele tinha razão e que o John iria tornar isso público e queria manchar o legado dos dois. E o Dick também fala que eles deveriam fazer alguma coisa para não deixar isso acontecer. Na manhã do dia seguinte, na casa do Dwight, a gente vê o que essa tecnologia dos alienígenas ajudaram os americanos a fazer, como micro-ondas e várias outras coisas. Inclusive, a esposa do Dwight, a Mamie, disse que ficou meio relutante em usar essas tecnologias, mas depois de usar o micro-ondas e ver que tudo ficou pronto em 30 segundos, se sentiu maravilhada e que todo mundo dos Estados Unidos iria gostar da novidade. Enquanto o casal assistia TV, a gente vê que a programação foi interrompida para um noticiário urgente dizendo que o John Kennedy foi baleado enquanto andava de carro.
Mamie então pergunta para o Dwight se ele tem algo a ver com isso, e ele diz que não, e que seria melhor ela ligar para a esposa do presidente para prestar condolências, só que ela fala que não vai fazer isso porque tem os motivos dela e que ele não deveria se sentir envergonhado pelo acordo que ele fez com os alienígenas e muito menos pela morte do presidente, que não tinha nada a ver com ele. Ela fala que estava orgulhosa do que ele fez e que ele também deveria estar. Um ano mais tarde, em 64, vemos Dwight e Mamie conversando sobre o legado que eles deixaram nos Estados Unidos, até que o Dwight fala para ela que ele deixou alguma coisa assim, mas só que não acha que foi um legado, dando a entender que se arrependeu do que fez até hoje. Então ela pergunta se ele ainda estava com esse negócio de alien na cabeça e diz para deixar isso quieto, porque se os aliens não tivessem feito o acordo com os Estados Unidos, iam fazer com os soviéticos e que seria ainda pior. E que o marido que ela conhecia e se casou não deixaria esse tratado com os soviéticos acontecer. Então ele diz para ela que talvez ela não conheça ele tão bem assim. E fica sério. Vendo que o marido estava perdido no personagem, Mamie então chama Dick para convencer o marido dela de que esse acordo foi algo legal a ter sido feito. Mamie também fala para o Dick de que ele deveria, por obrigação, convencer o Dwight de não se arrepender desse acordo, pois se o Dwight se queimasse, o Dick também se queimaria, pois os dois são republicanos e o Dick quer se tornar presidente no futuro. Então é isso que ele vai fazer. Ele vai lá conversar com o Dwight e fala que é para ele jogando o jogo dos alienígenas até eles terem tecnologia suficiente para se virarem contra os aliens. Só que o Dwight fala que tem tantos poréns nessa história que não teria como isso dar certo. E o Dick, por um descuido, vai limpar a cara com uma toalhinha da esposa do Dwight. E o Dwight então se liga de onde essa historinha aí tá vindo. O Dwight então vai para casa puto e esculacha a mulher dele por ter contado o que estava vendo na casa pro Dick Nixon, que eles nem se gostam tanto assim. E ela então fala que só fez isso pois estava desesperada para mostrar para ele que esse acordo dos aliens não era tão ruim e que ele tinha feito a coisa certa. E é nessa cena aí que descobrimos que a Mamie também é uma porta-voz dos aliens, igual a Maria, mãe do time. Os aliens então, usando a boca da Mamie, dizem pro Dwight seguir todo o protocolo que eles querem, pois se não seguir, vai acontecer com a Mamie a mesma coisa que aconteceu com a última porta-voz dos aliens. E que para isso não acontecer, só dependia do Dwight. Agora temos outro salto temporal, e agora estamos nos dias atuais acompanhando o que os 4 palermas lá fizeram após descobrirem que estão grávidos. Eles foram numa clínica e chegando lá eles fizeram um ultrassom no Troy e viram um bebê alien meio humano. A enfermeira fica maluca das ideias, vai para outra sala, liga para alguém, mas antes dela completar a ligação, chegam os agentes secretos lá no lugar, matam ela e levam os 4 desmaiados para um outro lugar. Então a Kendall ela acorda e vê todo mundo desacordado e levitando em uma sala vazia. Até que chega uma mulher com um look muito parecido com os que a Gaga usava na turnê do Born This Way em 2011. Então a Kendall começa a gritar e essa mulher fala para ela se acalmar, pois vai assustar o bebê. Essa mulher então fala que ali é um local seguro e que ela não é um deles, se referindo aos aliens, né? E dizendo que o bebê que tem na barriga de todo mundo ali são esperanças para o futuro. Kendall chama o bebê de monstro e a mulher fala para ela não dizer isso, pois ele pode ouvir. A mulher também fala que é para Kendall parar de ficar relutando e aceitar o presente que foi dado a ela, pois ele pode salvar o mundo. Então a Kendall pergunta como que 4 bebês aliens podem salvar o mundo. E é aí que a mulher fala que não está falando do planeta Terra. Após isso, a mulher desacorda a Kendall e eles só vão voltar à consciência no outro dia, quando descobrimos que são várias pessoas que estão nesse lugar, como até mesmo Steve Jobs, que estava conversando com o Cálico, que puxa assunto com os 4 quando eles chegam lá no salão. Ela conta mais sobre o lugar, como por exemplo, que não servem comida ali desde o ano de 79, que ela não envelheceu um triz desde que chegou ali, que ela frequenta esse lugar desde o seu 3º divórcio e que a maioria das pessoas ficam apenas um dia por ali. Kendall conta os acontecimentos da noite anterior e falou que viu uma mulher falando com ela e a Cálico diz para ela não se lembrar tanto do que acontece por ali, pois a ignorância ali é uma bênção. Kendall também fala para o pessoal da mesa que essa mulher disse que os bebês eram como se fosse uma salvação para o futuro. Troy pergunta para Cálico se eles vão poder sair dali depois de tirarem um bebê da barriga deles, já que todo mundo fica ali só por um dia.
E é aí que a Calico responde que a vida acha o seu próprio caminho. Então o Troy surta ali, perguntando se ele vai voltar ou não para casa e que ele quer que tire esse bebê da barriga dele logo, e um monte de seguranças levam ele para outra sala. Ele fica amarrado em uma maca cara a cara com a mulher do Luke da Born This Way Tour. Ela se desculpa com o Troy e diz que não queria responder as perguntas, pois não queria assustá-lo, e que rapidinho ele ia saber a resposta de todas as perguntas. E ele então faz a última pergunta: o que vai acontecer agora? E o episódio acaba com essa mulher mostrando o rosto pro Troy e falando que agora vai ocorrer um nascimento. Eu achei que nós íamos ver apenas duas épocas diferentes, mas ao que tudo indica, vamos ter vários saltos de décadas até chegar nos dias atuais. Sabe por que eu acho isso? Porque tivemos vários saltos de datas nesse segundo episódio aqui, e também por causa das referências do mundo real. Desde semana passada, eu tô pesquisando muito sobre a história dos presidentes dos Estados Unidos nessa época aí de 50, 60, e descobri um monte de coisa bacana. Eu descobri que tem uma teoria no mundo real que realmente o Dwight Eisenhower teve contato com os alienígenas. Não apenas ele, mas aquele que a Amelia Earhart citou que era presidente na época dela, o Franklin Roosevelt. Existem também várias conspirações do que aconteceu para causar a motivação da morte do John Kennedy. O roteiro de American Horror Story só juntou esse emaranhado de conspirações e colocou o John Kennedy na história do Dwight. Outra que existe no mundo real e que entrou pro roteiro de American Horror Story nesse episódio foi a Marilyn Monroe, que realmente teve um caso com o John Kennedy, que era casado na época. Agora, resta saber se ela vai ser relevante para a história ou só serviu para ser a motivação que o John Kennedy precisava para tornar público a informação dos aliens, né? Mas não são apenas esses presidentes que vamos acompanhar, sabiam? Porque o Dick, aquele amigo lá do Dwight, ele vai ser presidente dos Estados Unidos entre o ano de 69 e 74. Então, provavelmente nós vamos ter outro salto temporal no próximo episódio. E agora vamos para as teorias que as fontes são as vozes da minha cabeça, Voices in my head. Já aproveitando essa data aí em que o Dick será o presidente, já dá para linkar uma personagem dessa época que provavelmente será abduzida, né? Isso mesmo, a Calico. Ela fala para aqueles 4 palermas lá nos dias atuais de que eles não servem comida de verdade lá desde o ano de 79. Ou seja, para ela saber disso, ela teria que estar lá antes de 79. E a Leslie deixou escapar que ela contracenou com a Sarah Paulson nessa temporada, o que ainda dá mais crédito para essa teoria minha. Pois vimos que a Mamie está conspirando junto com o Dick para o Ike, que é o Dwight, não se queimar para o Dick conseguir vencer uma eleição futura. O que acontece é que o Dwight não gosta muito do Dick, mas como a Mamie é porta-voz dos aliens, o Dwight vai ter que seguir esse plano à risca para a Mamie não morrer, né? E o Dick provavelmente vai seguir com o plano que era pro Dwight ter seguido, só que ele se arrependeu, né? A Calico diz pros 4 palermas que chegou ali após o seu 3º divórcio, enquanto era faxineira do Golden Nugget. Talvez esse casamento aí da Calico tenha algo a ver com o personagem do Cold Fern que vai aparecer no próximo episódio. E ao que tudo indica, esse personagem aí será super próximo do núcleo dos presidentes, então pode ser que a Calico tenha algo a ver com esse personagem e que ela será abduzida após ser traída pelos presidentes. A única certeza que eu tenho é que a Calico vai ser abduzida durante o governo do Dick Nixon. Anota o que eu tô falando. Mas se o episódio estrear e ela não for abduzida durante o governo do Dick Nixon, rasguem a folha, risca aí e esquece o que eu disse, hein? Outro ponto é que entre John Kennedy e o Dick Nixon teve um outro presidente, o Johnson. Talvez ele apareça no próximo episódio, ou o próximo episódio já salte para o governo do Dick Nixon. Ok, agora vamos teorizar como que os aliens dão conta de possuir as pessoas, mesmo não aparecendo na frente delas. O que eu e outros ADMs da Central entramos em um acordo do que pode ser, é que talvez eles possuem as pessoas por meio da tecnologia. Se prestarmos atenção, na casa da Maria e do time haviam várias coisas tecnológicas até mesmo para aquela época. E talvez as coisas só começaram a falhar daquela forma, ficarem malucas e tal, porque eram coisas bem mais primitivas do que a gente vê lá na casa do Dwight e da Mamie após o contrato com os alienígenas. Como no caso micro-ondas e tudo aquilo ali. Talvez aquele redemoinho que apareceu lá perto da casa da Maria não foi o real responsável por fazerem os eletrônicos de lá ficarem loucos daquele jeito. E durante a possessão da Mamie, quase 10 anos depois,
como já era uma tecnologia que os aliens dominavam mais, foi mais discreta, vamos dizer assim. Lembrando que os próprios aliens disseram que a tecnologia deles triplica o poder da nossa. Então, assim, creio que seja algo bem similar a tecnologia deles com a nossa. Onde eu quero chegar é, eles conseguem possuir a mente das pessoas sem estarem no local. E talvez seja por isso que eles focaram tanto naquela conversa da Kendall lá naquele bar sobre a nomofobia e a dependência dos aparelhos eletrônicos e por que ela queria se livrar disso. Talvez faça sentido nos episódios futuros. E a gente também viu que toda vez que os aliens aparecem na frente de alguém é para engravidar a vítima e não para possuir ela, como vimos com a Amélia e com os 4 Palermas. A gente não sabe o que vai acontecer com a Marilyn Monroe ainda, né, porque ela teve um certo contato com os alienígenas, só que o dela foi totalmente diferente do que vimos até agora. Só que isso a gente só vai descobrir no próximo episódio. E enquanto esse episódio não sai, não esqueça de ver os nossos últimos 2 vídeos que postamos ontem para comemorar os 10 anos de American Horror Story, ok? Até semana que vem, meus amores!